Olá, bem-vindos ao Nevoar Podcast, um podcast com pessoas inteligentes e uma conversa interessante. Hoje estamos aqui com o Márcio Vulcão, do projeto Vulcão. Tudo bom, Márcio? Tudo ótimo, Giovanni. Márcio, aqui eu costumo dizer o seguinte, a gente traz pessoas interessantes e com história, com conteúdo. Então, eu gostaria que você contasse a sua história, onde você nasceu, onde você cresceu, né? Como que foi a sua juventude, até você chegar no projeto, nos projetos sociais e do projeto Vulcão. Bom, Giovanni, vamos lá. Bom, primeiro, parabéns, né, pelo trabalho executado, né, o Obrigado. estúdio aí, tudo lindo. E eu em HD ainda, pô, mais lindo ainda, né? Então, bora lá. Giovanni, é o seguinte, meu nome é Márcio Luiz Souza, eu nasci em São Vicente, Santos, né? Sim. Região de Santos. Sou filho adotivo, então fui adotado desde do berço, desde o nascimento. Depois fui para Mato Grosso do Sul, com 5 anos de idade, e depois a gente veio para Sumaré. Então, não sei como que você quer fatiar essa história, né? Assim, para a gente contar. Conta como que foi lá no Mato Grosso, por que foram para lá e Vamos lá, assim, meu pai, ele foi encarregado em Cubatão, ele tinha uma condição boa, tinha 2 terrenos em São Vicente, a gente morou durante um tempo. Depois o meu pai, aconselhado por um familiar para cultivar roça, né, em Mato Grosso do Sul, ele foi para lá. e foi numa época que estava começando isso lá ou não? Não, eu acho que já tinha, né, o histórico, né, o pessoal, pelo que chegou a ele, né, eu acredito, eu não tenho muita essa informação precisa, mas e a nossa família também era de lá, né, então tem tudo isso também. Mas e meu pai acabou vendendo, nós tínhamos 3 terrenos, meu pai tinha 2 em São Vicente, uma casa com sobrado, mais um terreno e um terreno em Sumaré. Mas a minha mãe sabiamente falou, ó, a gente só vai para Mato Grosso do Sul se deixar um terreno Aqui. aqui ou de Sumaré, e a gente acabou deixando o de Sumaré. A minha mãe só assinou os papéis nessa condição. E quando a gente foi para Mato Grosso do Sul, meu pai acabou quebrando, né? Acabou perdendo praticamente tudo e a gente teve que retornar para Sumaré. Então, o sonho de ter uma vida melhor foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Não por culpa dele, por culpa... Teve questão de geada. Eu acho que roça você tem que ter a questão do maquinário, você tem que ter uma administração muito boa. Tem a questão da terra, que você arrenda, ela tem que ser preparada, tem todo esse quesito. Um conjunto de coisas, mas meu pai entrou em muita dívida tentando, assim. Meu pai é muito batalhador, muito guerreiro, né? Nunca, para você ter ideia, eu nunca vi meu pai e minha mãe brigando, assim, discutindo. Meu pai era um cara fantástico, né? Assim, nesse quesito, muito batalhador, mas não resistiu à roça, não. Aí vocês voltaram. Aí nós voltamos para Sumaré. Para mim foi um choque cultural muito forte. Por quê? Porque nós morávamos em Mato Grosso do Sul, nós mudamos para uma colônia chamada Colônia do Zanata, que era um sítio, e era até distante as casas, mas a nossa convivência era muito próxima. Então as pessoas do sítio viviam muito juntas. E a percepção era muito... A gente tinha muita relação. Então, toda tarde se jogava no campo. Eu lembro, tinha meus 7, 8 anos. A gente ia para o campo. Então, o pessoal do sítio se reunia ali, conversava. Tinha questão, na época, tinha a cultura das folias de Santo Reis, tinha as rezas que eles utilizavam. Era uma convivência muito forte, então. E quando a gente mudou para cá, isso já não existia mais, né? Aí eu morei numa vila chamada Indápolis, eu tinha uma vida ativa numa escola muito forte, eu estudei em escola salesiana. Então, na escola salesiana, era muito intenso, tanto a questão educacional, a questão religiosa e a questão social.
Então, se tinha uma disciplina também muito forte, né? Eu lembro do padre Ludovico, era um alemão, bem senhor, assim, e ele era muito disciplinador. Então, a gente, quando o professor entrava na sala de aula, a gente ficava de pé, a gente tinha a questão do hino, e que não é aquela questão militarizada, era uma questão educacional, porque falar disso hoje é até uma ofensa para algumas pessoas. Porque é por causa dos militares, e não tem nada a ver, era uma questão de educação mesmo, De uma questão gostar de onde você morava, do país que você vivia, né? de uma postura, né? Tanto você chamar professor de professor. Aí, quando eu vim para Sumaré, meu primeiro dia de aula, eu fiquei de pé do lado da carteira, a professora chamou minha atenção. Aí eu fui explicar para ela. Não, mas, professora, é que... Aí o menino ele chamou ela de professora, porque aqui chamava de dona, não era professora. E aí eu usava o termo guri. Então, foi um choque cultural muito forte para mim, quando eu vim de Mato Grosso do Sul. E lá em Mato Grosso do Sul, eu lembro que eu escrevi, ainda era carta, eu escrevi uma carta para uma prima minha, ela mandou uma carta falando que estava com saudade e que como que estava, e na carta eu respondi assim: poxa, eu sinto muita falta dos bailes que tocavam shot e vaneirão, porque lá a gente tinha Regional, né? os bailes. Hoje não se tem mais, até pela geração atual, assim, lá tem uma festa muito famosa, que era lá na colônia dos Zanata, que é a Festa dos Zanatas, que é uma família tradicional que a gente tem muita gratidão também, porque eles ajudaram a gente bastante. Eles até não fazem mais por questão até de ir muita gente e o pessoal não tem mais a disciplina. Mas eu sou daquela época dos bailes das famílias, irem dançar, de se reunir. Então eu senti muita falta. E aqui já era a cultura do rap, né? Cultura do... Na verdade era black music, ainda tinha Zimbábue, Black Mad, entre outras, as discotecas. E aí eu tinha uma fala muito precisa, eu já comecei a aprender a gíria. Então, lembro que a primeira gíria que eu aprendi era cagueta. Então, gostava, tudo que eu falava, cagueta, e eu começava a ver. Mas quando eu vim de Mato Grosso do Sul para Sumaré, eu tinha muito medo, porque falava que tinha muito cheiracola, aquelas coisas. Eu vim com muito medo mesmo. No entanto, que eu fiquei um ano, eu ia para a escola, ia para casa e não saía, não ia jogar bola, não ia nada. Até que eu comecei a me No relacionar. caso, então, foi um choque, né? Porque você vivia ali num... Culturalmente foi um choque. E para nós também, assim, hoje não mais, mas assim, na época, a gente sentia como um retrocesso, entende? Pela condição do meu pai e porque a gente deixou embora a gente morou do lado da casa de um tio, assim, mas assim, a nossa relação em família em Mato Grosso do Sul é muito intensa, muito forte. Coisa Então, que aqui já não tinha. E aqui já não tinha com uma família, lá não, são várias. Então, lá a gente era o pessoal que tinha televisão. Então, quando meu pai veio de São Vicente, ele veio com televisão. Então, nos sítios, nós éramos um dos que tinham televisão. Então, todo mundo vinha assistir o Domingo no Parque, vinha assistir o Silvio Santos e a gente passava o domingo. Meu pai tinha a sonata, que tocava as músicas. Então, a gente tinha essa cultura de estar em família. Festa em família. Festa em família. Você falou que você foi adotado, né? Quanto dos seus pais te adotaram? Fui adotado acho que desde o ventre, né? Porque eu, de fato, assim, eu não tenho muita essa informação precisa, mas assim, o que eu sei é que meu avô não aceitava a minha mãe biológica, né, como mãe solteira, e assim ela teve que me dar, né? Mas desde criança, assim, desde quando eu me entendia, né, a minha mãe, mesmo com muitos ciúmes, né, assim, ela tinha, e o meu pai não tinha tanto assim, mas eles me explicavam que eu tinha outro pai, outra mãe, que... Nunca esconderam, então? Não, nunca esconderam, sempre falaram, sempre foi anunciando, mas eu não aceitava muito isso. E a minha mãe biológica é sobrinha do meu pai adotivo. Entendi. Então, e a minha mãe já era uma mulher afro, uma mulher preta, né, de gênio forte. Meu pai pernambucano, já moreno também.
E eu branquinho, do olho azul, quando nasceu, depois foi ficando mais claro, né? E a gente viveu o racismo inverso, né? Quando ia na loja, mas o patrão deixa trazer. Então, você sentiu preconceito desde criança? Muito, muito forte. Quando eu estava com a minha irmã, então, adotiva, assim, que a minha irmã é negra, né? Preta, né? Hoje que se usa o termo, mas assim, a gente chegava no lugar, falava que era minha irmã, ficava aquele clima, né? Mas como assim sua irmã, aquela coisa? Diversas vezes a gente viveu esse constrangimento, mas eu vou te dizer uma coisa, assim, eu fui muito amado. Que ótimo. Eu fui muito amado. Então, quando as pessoas falam... Porque o meu maior sonho é ser pai. Esse hoje é um dos maiores sonhos que eu tenho, assim, pessoal, é ser pai. Embora eu me sinta pai no projeto, mas assim, o meu maior sonho é ser pai. Quando eu falo em adotar, mas não é a mesma... Não é, porque eu fui um filho adotivo. E foi amado. E fui amado, eu sei o que é. Mas eu acho que tem que agir na verdade, da forma que meu pai e minha mãe criou, sempre explicando, olha, você tem outro pai, outra mãe, você tem essa história, então isso depende do contexto na qual você vai adotar. E aí vai ser uma decisão de cada um, porque eu sempre tive a relação com a minha mãe biológica, mas eu tratava ela como tia. Eu sempre tive o relacionamento com o meu pai biológico, sempre tratei como tio. A minha mãe biológica, nas festas de Natal, ela sempre me dava o melhor presente. Eu não entendia, né? Só que a minha mãe já falava, né, porque ela é sua mãe, então ela quer te agradar, e não sei o quê. E os primos também ficavam com ciúme, né? Porque eu ganhava o brinquedo, o melhor brinquedo, e então tinha aquela questão, por que ele ganha, tá? Porque é filho, tal. Só que na adolescência eu não aceitava. Eu não aceitava, assim, essa questão. Não, ela é minha tia. Não, a minha mãe é a senhora. Não conseguia enxergar. Eu não enxergava. Quando a minha mãe adotiva falava assim, ela é sua mãe. Não, não é. A minha mãe é a senhora. Eu não aceito. A minha mãe é a senhora. O meu pai é o senhor. Então, eu não aceitava muito. Mas, depois de um tempo, eu tive um breve bate-papo com a minha mãe biológica e hoje eu a chamo de mãe. O meu pai biológico eu nunca chamei de pai. Então, sempre foi o nome dele, né, que era Jair, o Jair e tal. Tenho mais duas irmãs, a Jaqueline e a Janiele, que eu amo de paixão. A Jaqueline eu conheci eu conheci quando criança, mas engraçado que eu lembro que numa festa dessa do Izanato, ela chegou toda bonita e a gente adolescente, falei, nossa, que menina bonita, vou vou usar o termo chaveco hoje, mas assim, nossa, eu vou namorar ela. Aí o menino falou, você é louco, é sua irmã. Eu, como minha irmã? Porque na comunidade o pessoal já sabia, né? Na colônia ali. E aí eu ia correndo na minha mãe adotiva, pô, mãe, mas não, é que ela é sua irmã, ela lembra que... E aí rolava todo... E aí depois, com 18 anos, por aí, eu fui conhecer a Jaqueline, de perto, assim, já conhecia via foto, alguma coisa, mas assim, aí eu fui na casa dela. E é uma irmã que eu amo de paixão, assim. Então hoje vocês têm uma ligação. Tem. Com ela, com a Janiele, né, que é a minha irmã que eu sempre convivi, a gente tem uma ligação. E elas sabiam também, né? Sabiam, mas a gente era irmãos por parte de pai. Meu pai era danadinho, né? O pai biológico era danadinho, né? Então, mas por parte de pai. Mas ele conviveu com a minha mãe biológica depois de um tempo até a morte. Então, meu pai biológico, o Jair, ele tinha problema com bebida, né? E aí não deu tempo de eu conversar com ele. Ele teve um problema de saúde, ficou em coma. Eu fui até a UTI, né? Fiz as minhas orações e disse para ele em coma, quando você sair daí, eu quero voltar aqui para a gente conversar e tentar se relacionar como pai e filho. E aí ele não deu tempo, porque eu voltei para Sumaré. E aí ele sempre envolvido em algumas situações, por estar bêbado na rua, em bar, essas coisas. Ele estava voltando de uma pescaria, e aí ele viu um jovem espancando um mendigo com um caibro na cabeça. Nossa. E aí ele meio que jogou uma garrafa, me parece, jogou uma garrafa para tentar... Isso. E aí o rapaz estava sangrando e tal, ele foi no orelhão para ligar para a ambulância e para a polícia para vir socorrer o rapaz. E nisso que ele estava de costa no orelhão,
os moleques vieram e assassinaram ele, a paulada. Nossa. E aí o mendigo sobreviveu. E se o mendigo não sobrevive para contar para a gente que ele foi o herói da vida desse mendigo, a gente achar que era confusão de rua. Pô, o Jair se meteu em confusão, em briga, tá vendo? O cara morreu aí bêbado. Então ele salvou a vida daquele, ele morreu salvando a vida de alguém, entende? Então isso demonstra que ele tinha um ótimo coração. Eu não tenho mágoa dele, não tenho tristeza. A única coisa que fica é essa lacuna da gente nunca ter conversado. Ele sempre me tratou bem, sempre me respeitou. A gente sempre dormia na casa deles, né? Quando podia. Então não tinha problema, tá? Assim, mas eu não tinha essa coisa de não via ele como pai, assim, que nem hoje eu vejo a minha mãe biológica. Certo. Entende? Então, aí vocês voltaram para Mato Grosso e voltaram de Mato Grosso para Sumaré. Aí começou todo tal. Aí seu pai foi fazer o quê? Você foi fazer o quê? eu nunca não fazia nada, essa é a grande verdade. Só ficava na rua depois de um tempo. Porque eu fiquei um ano, acho que esse um ano que eu fiquei. Cara, é muito difícil assim, falar sobre isso, porque a gente vai falar um pouco de comunidade. E essas histórias se repetem demais. E aí, quando a gente fala em comunidade, nós vamos falar de sistema. Aí você fala um pouco do sistema que administra a cidade. Os caras, eles não... Porque a gente tem dois países. Tem o país do rico e o país do pobre. A gente vive uma injustiça social muito, muito forte. Mas, para não fugir da tua pergunta, eu sempre gostei muito de futebol. Eu sempre me destaquei no esporte. E eu devo isso à educação salesiana. Porque na escola a gente praticava tudo. Então, futebol, atletismo, basquete, vôlei. E eu sempre me destaquei em tudo. E o futebol não era o estou sendo principal. narcisista, pelo amor de Deus. Eu também não fui um craque. Mas a minha paixão era o futebol. Então, a gente sempre ganhava os campeonatos, a gente sempre estava ali na artilharia, a gente sempre... era eu, um amigo chamado Tozinho, o Denilson, o Mazinho. A gente sempre tinha o nosso time, o Isaac, né, um amigo que se tornou tio depois, que tinha um apelido de Marmita, que veio ter uma morte trágica aí no Natal. Aí. E aí, quando eu migrei para Sumaré, depois como que eu comecei a me relacionar forte com as pessoas? Quando eu comecei a jogar bola. Aí os caras queriam me levar para jogar. Você começou a jogar bola no bairro? No bairro. Pô, vamos levar para jogar no time. Pô, nós vamos fazer um rachão, vamos jogar contra. Vamos com a gente? Nós vamos jogar contra a classe tal. Aí foi quando eu comecei a me relacionar. Eu comecei a me destacar. Só que eu sou um cara extremamente chato jogando bola. Quer vencer? Quero vencer. Só que eu aprendi na escola salesiana que o importante é competir. Então, claro, eu vou competir, eu vou dar carrinho, eu vou me dedicar, mas eu não gosto muito dessa geração atual que pisa na garganta e mata ou morre. Assim, eu não gosto disso. Mas dentro de campo eu sou um cara assim. Então, até diminuir de jogar bola, sou um cara competitivo. Né? Então, mas dentro disso eu comecei a ser conhecido no bairro. Então, o meu pai ele foi ser porteiro de prédio. Depois, a minha mãe foi ser faxineira. E a minha mãe era muito guerreira mesmo, assim. Que ela foi o edifício Mirante, perto do Terminal Central, que tinha aquela luminária. Sim. E tal. Cara, eu me lembro a primeira vez que eu entrei num ônibus da Ouro Verde, quando eu cheguei em Campinas, que eu vi aquele monte de prédio, assim, aquela coisa fantástica. E eu olhava aquele prédio já com aquele luminoso Itaú, assim. Foi o primeiro prédio que eu avistei. Que engraçado, marcou, né? Que me marcou, e foi onde meu pai e minha mãe trabalhou. E posso dizer que morreram ali também sendo usados. E não tiveram nem o respeito do local. Quando morreram, não receberam nem o seguro de vida que tinha-se, né, tinham direito. Tinham direito. Inventaram um monte de coisa, o sindicato, inventaram um monte de situação, a gente não recebeu, tal, ficamos à mercê. Mas assim, minha mãe foi ser faxineira, meu pai porteiro. E aí, cara, dali foi
só ladeira abaixo. Né? Porque eu não gostava, eu vou dizer, eu aprendi a não gostar de estudar, porque a educação já Era estava... diferente também do que você veio. A educação, ela era... Quando a gente chegou aqui, ela era muito atrasada. Tá? Eu tenho muita gratidão à escola que eu estudei aqui em Sumaré, tudo, amo de paixão, e não é culpa dos educadores, o sistema não gera ferramentas para esses educadores. Entende? Aí eu tentei eu até liguei na escola, até pedi carta da escola salesiana de lá para tentar aqui, porque era que tem aqui a São José, né? Mas aí era particular, aí a gente não tinha vez. Aí começou o retrocesso. Então aprendi a não gostar, matei aula uma vez na minha vida, e essa primeira vez minha mãe me pegou, então as consequências foram drásticas, que minha mãe batia de fato. Né? E eu não tenho nenhuma mágoa da minha mãe por isso, não, porque eu merecia. Eu estava soltando bomba nesse dia, era época de festa junina, eu estava soltando bomba e tal, feliz, e os cadernos assim na muretinha do bar, eu lembro até hoje, na muretinha do bar, e meu amigo fazendo assim, ó, tá vindo? Para mim, olha para trás, no que eu olhei, a minha mãe assim, ó. Tá certo, né? Tá certo, e aí só fez assim, vamos, mas ela não batia na rua, não, vamos para casa. E aí é aquela cena que todo filho viveu. Na verdade, é um corretivo, né? É um corretivo. Aí você vive aquela cena que a mãe fica na porta, entra para dentro. Entra para dentro. Como é que você vai passar? Aí você fica ali, não, entra a senhora primeiro, ou deixar e deixa. Aí não tinha jeito. Mas aí entrei, tomei aquela surra gostosa. Mas eu te falo, todas as surras que eu levei da minha mãe foram surras pesadas. Assim. Eu não indico ninguém bater. Não estou falando que... É diferente a geração. Se você perguntar assim, como você se considera como um filho? Eu fui um mau filho. Eu fui um mau filho. Depois que eu mudei para cá. Entende? É que você fez coisas que você não fazia antes. Você descobriu outras coisas que você... Não. E eu tenho certeza que se eu tivesse na educação que eu estava, eu não o faria. Ponto. Né? E eu estou aqui também responsabilizando ninguém, não. Eu sei dos meus atos. Mas e se influencia. Entende? Então, foi um tempo de decadência. E aí a minha mãe ficou doente, por trabalhar muito. Minha mãe faxinava, era 32 andares, eu acho que era. Minha mãe faxinava aquelas escadas, uma a uma, subindo. E aí a minha mãe, já com problema no coração... Não aguentou. Aí é a parte triste, né? Que é que se entra, que eu não gosto, não é que eu não gosto, que mexe muito comigo e gerou consequências muito negativas na minha vida, né? Porque por eu amar futebol, chegou um tempo que tinha um cara da Ponte Preta que tinha uma amante no bairro e que me viu jogando bola na rua. E aí um cara estava tomando cerveja e falou, aquele menino ali, tal, e ele me levou para a Ponte. Ele falou, eu gostei, vi, tal, quero te levar para fazer um teste. Ele viu um futuro em você. Viu um futuro. Mas eu estava num bar, e eu ia fazer teste na Ponte Preta diversas vezes. Já fui, eu ficava... Você não tinha passado então nenhum? Não passava. Os caras nem iam. Chegava lá com uma chuteira, eu quero fazer teste. Né? Você conhece o segurança da Ponte Preta, quando você chegava lá. Tá bom, liga em tal lugar ou não tem teste. Porque não era ali. E imagino que é uma chatice. Eu chegava lá, os caras... Sabe o que a gente ficava fazendo? Pegava um papelão e ficava descendo, escorregando ali na frente. Aí chegava em casa, a mãe, não passei no teste. Porque tinha que pedir... Às vezes pegava um passe, né? Passava, porque a gente descia... Na época era na estação de trem ali em Sumaré. Descia ali... ia até o estádio de a pé. Então, eu fui convidado por ele, fui numa segunda-feira. E o vestiário, eu lembro até hoje, o vestiário era ali que passava pela academia, com o portão de entrada, passava pela academia e tinha um vestiário, vinha um ônibus da Caprioli, e você se trocava e entrava no ônibus para ir fazer o teste. Nesse dia, o treinador fez eu me trocar tudo e pediu para eu ficar no vestiário. E todo mundo foi para o ônibus. E passou 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, até que um segurança me viu chorando dentro do vestiário. E espantado, né? Que só tem você ali. Foi. Aconteceu. Falei, eu acho que o pessoal foi treinar e me deixou.
Mas eu era muito magro. Eu era muito magro. Eu parecia um berimbau, velhinho. Assim, de magro. E por não me alimentar direito. Por opção mesmo, de ficar na rua, de ficar... Não é porque minha mãe, meu pai Não faltava comida em casa. não faltava. E aí me levaram até essa pessoa, que eu não quero citar nome, e aí essa pessoa falou para mim assim, ó, volta na quarta-feira, eu vou conversar com um diretor. Pode voltar na quarta-feira. Aliás, espera aí. Foi lá, conversou e falou, ó, pode voltar na quarta. Era segunda, quarta e sexta. E aí, na quarta-feira, eu voltei. E eu fiz o teste. O cara conversou comigo, com essa pessoa, falou assim, ó, eu gostei. Só que tem um problema, ele é muito magro. Ele precisa se alimentar, precisa encorpar, precisa colocar massa. Eu vou fazer uma proposta. Vamos tentar deixar ele no estádio. Vamos deixar ele morando no estádio, ele vai se alimentar aqui, ele faz uma academia, a gente coloca suplemento, tal, Vai ter tal. um acompanhamento para poder... Exatamente. E na minha cabeça, assim, pô, passei no teste, bora lá. E aí, mas só que ele deixou claro, ó, você ainda não está aprovado, a gente vai, mas eu gostei. E aí eu lembro que na quarta, aí eu voltei na sexta, e na sexta, assim, tipo, confirmamos. Ó, agora seu pai e sua mãe vêm na segunda, vamos assinar os papéis para autorizar para você ficar aqui, vamos passar a lista do que se precisa. Você tinha quantos anos nessa época? 17 anos. 17 anos. 17 anos. Vamos passar a lista do que se precisa, beleza. E eu passei o sábado com um amigo, meio que comemorando, assim, pô, vou jogar na ponte, vou, né? Vou realizar meu sonho. Vou realizar meu sonho. Virar jogador. Porque esse era meu sonho. Meu pai e minha mãe nunca me apoiou. Porque tinha as histórias, né? Meu pai e minha mãe queriam que eu trabalhasse, tivesse uma profissão, estudasse, e eu já não estudava. Então não ia apoiar mesmo. Ficava na rua o dia inteiro, não estudava. A visão era outra, né, naquela época. Exato. Mas também foi gerado pela minha indisciplina. Entende? Certo. Porque aí eu já comecei nos rolês chegar de madrugada, já comecei... não tinha, nessa época não tinha droga, não tinha nada. Até porque a consequência, se minha mãe soubesse... Isso é trágico. Perigoso até caso de morte. Brincadeiras à parte, mas assim, eu não queria decepcioná-los com isso. Correto. Entende? Não, porque e nem a minha família, né? Nem a minha família. Então, à tarde, eu estava falando que eu estava comemorando com um amigo, esse é meu amigo toca, e à tarde eu falei, vou embora, vou para casa, já eram umas 5h30 para 6h. Quando eu cheguei em casa, ele tinha uma moto, que é o Elias, meu parceiro, hoje um atleta paralímpico, né? O Elias, ele me levou de moto, ele perdeu a perna, por isso que ele é atleta paralímpico e tal. Ele me levou de moto até em casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava chorando. E eu nunca vi essa cena na minha vida. Isso foi na época que você conseguiu o teste? O teste, passar, exatamente. Porque na segunda eu já tinha que levar meus pais. Né? Ou o pai ou a mãe, o responsável. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava chorando. Eu nunca vi meu pai chorar. Nunca. Nunca vi meu pai chorou uma vez porque ele me deu uma surra também. Olha para você ver. E meu pai não gostava disso. Então ele se sentiu mal. Sentiu mal, pai. Aí me abraçou, filho. E aí foi uma das vezes que meu pai me abraçou, das poucas vezes assim, meu pai me abraçou, falou: "Pai, te amo, não quero que você fez o pai passar raiva, te deu uma surra". Isso lá em Mato Grosso do Sul ainda. Então, eu perguntei: "Pai, o que está acontecendo?" Ele falou: "Filho, a mãe foi para o hospital e está muito mal mesmo". E aquilo me assustou. E aí ele já estava saindo, eu assoviei, e ele parou, falei: "Cara, me leva no hospital, quero ver minha mãe". E aí demorou um pouco, tal, sei que a gente chegou por volta de umas 7h no hospital. Minha mãe estava numa sala, um aparelhinho apitando. Quando a minha mãe me viu, a minha mãe estendeu a mão e olhou para mim e falou assim... Você conseguiu entrar? Consegui entrar. Sim, já entrei correndo, né? Quando eu entrei, ela falou: "Filho, reza que a mãe está morrendo". E aí passou assim, coisa de 30 segundos, o aparelho começou a apitar na sequência, né, quando a pessoa está entrando no óbito. Aí o enfermeiro já me empurrou para fora, falou: "Sai". Tentaram
Né? Ele gritou assim, vai para casa, não fica aqui. E eu já desesperado, tal, e meu amigo me puxou e falou, não, vamos para casa. Ele falou para ir para casa, eu falei, não, tá estranho, cara. Aí dali, aí um monte de médico, tal. Eu sei que o meu amigo meio que me puxou, a gente foi para casa. Coisa de 30 a 40 minutos, a gente tinha uma esquina que a gente ficava muito, que era a esquina da bagunça, né? A gente ficava ali na esquina, nesse dia eu lembro de braço cruzado, quieto, e todo mundo vindo conversar, e o que aconteceu que o Márcio está... a mãe dele está internada mal, tal, e todo mundo é mais com um climão, assim. Sim. E aí, de repente, meu tio encosta o carro, só um minuto que... Não, fica à vontade, quiser tomar uma água. Já sabia, né? Porque quando o meu tio... A minha mãe sempre falava uma coisa assim, filho, eu tinha muito medo. A minha mãe nunca ficou internada. A minha mãe fez uma cirurgia, assim, mas assim, para minha mãe ficar internada, ela falou assim, se for para ir para o hospital e ficar dando trabalho, eu quero partir. Quando meu tio parou o carro, e minha mãe falou assim, quando alguém liga para o hospital, minha mãe sempre explicava isso, quando fala do hospital assim, para a família aí meu tio parou o carro e falou assim, olha, ligaram, falaram para ir para o hospital, e você já imagina, né? Só que não dá bandeira que seu pai está ali e sua mãe faleceu. Aí, para mim, assim, o mundo desabou, né? Totalmente, assim, né? Sem chão. E aí, vendo meu pai já estava um pouco depressivo. E meu pai já estava no carro encolhido. E só que eu não quis ir no hospital para ir lá, entrar, reconhecimento, aquelas coisas, eu não quis. E aí já ficou um clima, né? Aí a galera caminhava comigo, tal, já começou a encostar, já, né? E aí meu pai veio com a notícia, tudo, passou o velório, tudo, né? 2 semanas depois, 3 semanas, e meu pai chorava toda noite, cara, assim, eu deitava, a gente dormia no mesmo quarto. Você lembra quanto tempo que eles foram casados até acontecer isso? Eu não vou saber precisamente, assim. É que tem, né? Não. É uma história, né? Que Tem. foi interrompida, né? Tem. E meu pai chorava toda noite, cara, assim, toda noite. Eu lembro meu pai chorando que nem criança, assim. Aquilo era dolorido para mim. Entende? Não podia fazer Eu nada. dormia no mesmo quarto e eu não dormia enquanto ele não apagava. Só que meu pai tomava diazepam, tomava remédio forte para dormir, pela depressão e para apagar mesmo, porque senão virava à noite. Já acordava meu pai, a pronúncia do meu pai, eu entendia, só eu entendia. Mas ele já não falava pela... Aí a depressão foi piorando. E isso foi depois do falecimento Depois da sua do mãe. falecimento. Mas ele já tinha uma caminhada de depressão. Certo. E aí na terceira semana da morte da minha mãe, foi quando eu comecei a conversar com meu pai. E aí tinha a questão do cocada. 2 semanas depois eu voltei na ponte. Falei, eu vou voltar lá e vou explicar para ele, que eu já imaginei que o cara já não queria que eu era magrelo. Eu falei, agora que eu não fui, cara, vou lá, mas vou lá explicar porque o cara fez todo o corre para mim, né? Poxa, já me levou para o clube para fazer o teste. Eu fiquei lá, o cara conversou com o diretor para... Não, então falei, não, vou lá dar satisfação. Quando ele me viu de longe, ele já abriu os braços, poxa, tá de palhaçada, o que você... Aí eu peguei o certidão de óbito e falei assim, minha mãe faleceu. Aí ele já me deu um abraço. Pô, Márcio, sinto muito, tal, mas não desiste do sonho, vamos... Falei, não, eu quero, vão me dar a oportunidade? Não, vamos falar com seu pai, vamos trazer seu pai, vamos... E como eu te disse, meu pai nunca me apoiou para jogar bola. Quando surgiu a chuteira de ser escravo, eu fui carpicana para ter uma chuteira de ser escravo. Porque seu pai, como não te apoiava, não quis comprar. Não comprava. Na verdade, assim, não comprava e não tinha muita condição, né? Mas eu queria. Aí meu pai falou, se vira, vai fazer qualquer coisa. Aí tinha uns parceiros que ia carpicando, eu falei, demorou. Aí fui carpicando, nossa, que vergonha, descia as meninas indo para a escola, você descendo do caminhão de boia fria, cara, assim. Mas não morri por isso. E aí consegui comprar a chuteira. E aí, voltando a falar do meu pai, e aí na terceira semana,
aí o Cocada falou, daqui 2 semanas você volta. Que aí ia dar um mês certinho do falecimento da minha mãe. E na sexta-feira antes do falecimento, de dar um mês do falecimento, meu pai me procurou e me deu R$200. Falou, filho, eu quero que você compre uma chuteira para você. Aí eu fui logo, comprei a Mizuno couro de canguru, a Morelia. Era a melhor da época. Era a melhor da época, e eu sou fãzaço do Rivaldo. O Rivaldo jogava com a Mizuno. E quando eu fui na loja, não vou fazer merchan da loja, não. Quando eu fui na loja comprar, eu falei, eu quero igual a chuteira do Rivaldo. O cara falou, é essa, custa tanto. Eu falei, eu quero essa. Comprei uma preta e branca e paguei R$180 na época. E aí voltei com o troco para o meu pai, que ele tinha passe, né? Ele me deu passe e tudo, então não gastei. E quando gastava, trocava em moranguete ou num salgado e passava por debaixo da roleta. Quando eu cheguei, eu fui devolver os R$20, meu pai não aceitou. Falou, não, vai para você comer alguma coisa lá, você guarda, precisa de passagem, a gente não sabe como é que vai ser no clube. Né? Então aí te deu um incentivo. Me deu um incentivo. Mas nisso ele queria ir para Mato Grosso antes, para a gente ver os familiares, ele precisava viajar e tal. Eu falei, pai, eu não sei se eu consigo, mas vamos tentar. Aí no sábado, meu pai já não estava muito bem. Então ele meio que passando mal, tal, meio... E no domingo tinha uma festa da Rádio Cidade, lá na Pedreira do Chapadão. Traziam vários grupos de pagode e tal. Só para falar aqui, que quem não conhece Campinas, tal, isso é um bairro, né, de Campinas, onde tem sempre eventos, né? E há anos que tem eventos ali, né? Tem. E eu fui nesse pagode no domingo. Só que já saí de casa, meu pai já não estava legal. E aí meu tio falou, vou levar seu pai no hospital. Eu falei, vou pro pagode. E o seguinte, eu odeio hospital. Eu tenho trauma até hoje de hospital por causa da minha mãe. Então, não gosto de hospital. Eu acho que a tratativa também com ela foi uma tratativa ruim. Entende? Pelo lugar que ela estava, pela situação que ela estava. Eu me lembro a forma que o enfermeiro me empurrou. Entende? Então, virou um trauma. Virou um trauma para mim. Eu não gosto. Não gosto. Se eu vou em hospital, porque eu estou com muita dor, eu tô mal. Mas, assim, eu já fui em hospital particular, que eu falo, isso aqui é um shopping, cara. Isso aqui é hospital. Isso aqui é que o nosso povo merecia. Eu fui num hospital com o Ferrez, que ele apertou a tela de um computador, ele pegou um papelzinho, ele subiu, em 3 minutos ele foi atendido. Eu falei, não, isso é surreal, cara. Eu tenho que usar essa palavra que vão me zoar, porque eu uso muito surreal. A primeira vez que eu uso aqui no podcast. E aí eu estava no pagode e começou a me dar não sei se é o tal do sexto sentido, uma intuição. Falei, cara, aconteceu alguma coisa. Tem um amigo em especial, o Marcão. Marcão, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. E ele, para com essas loucuras, tal, vamos curtir, vamos, né? Não, aconteceu alguma coisa, aconteceu, tal, vou embora. E quando eu estava saindo para ir embora, e o Marcão não ia me deixar. E quando a gente estava saindo para ir embora, 3 amigos chegaram. E aí eles falaram para mim assim, não, Márcio, acabamos de chegar do bairro, tá tudo tranquilo. Certeza, meu? Não, tá tranquilo, a gente estava lá agora, tá tudo de boa. E aí voltei para o pagode. E eu lembro até hoje o grupo que estava, quando a gente era o Catinguelê, era do Salgadinho, tal, e a gente curtindo, tal. Cara, mas aquela sensação ruim, eu falei para os caras, vou embora. Não, aconteceu alguma coisa. E meu pai foi para o hospital. Cara, deve ter acontecido alguma coisa com meu pai. Você sabia então que seu pai tinha ido para o hospital? Sabia que meu pai tinha ido para o hospital. E aí que eu reforço, por isso que eu não fui um bom filho. Mas eu não fui... Por causa do trauma que você... Pelo trauma. Só que eu não deveria também ter ido para o pagode. Só que eu tinha 17 anos, descabeçado. E reforço, por isso que eu me vendo como um mau filho, entende? Eu nunca deveria ter ido. E quando eu comecei a caminhar no meio para ir embora, os caras falaram, mas você vai como? Eu falei, eu pulo roleta, que na época era o lance de pular roleta, passar por baixo, pulo roleta, eu não quero saber, eu vou embora, aconteceu alguma coisa. Também, né? E não tinha dinheiro. Que jeito.
Aí, no que eu comecei a ir embora, o parceiro meu me abraçou. Me abraçou e me abraçou, mas com força, porque ele sabia que ali eu ia, desculpa o termo, ia endoidar. Ele falou para mim assim: Márcio, seu pai faleceu. A gente veio de lá para te dar essa notícia, e como você falou que a gente ficou sem saber o que fazer, mas seu pai faleceu. Então por isso que eles insistiram para você que voltasse para a Exatamente, para festa. ficar. E aí, dali, cara, aí meu mundo... Em quanto tempo isso do seu pai, da Um sua mês. mãe? Um mês. Um mês. Então, na verdade, você perdeu o Dalton, chão, se der perdeu tudo. um mês e 4 dias, talvez, assim, coisa curta, assim, coisa... Foi muito perto. Muito perto. Né? Então, Fatalidade mesmo. não, foi uma coisa surreal. Eu cheguei em casa e comecei a jogar tudo para cima. Falei, agora também vou matar, roubar e destruir. E essa frase é conhecida, né? Agora eu vou desandar mesmo, quero saber. E eu olhava para o céu e falava, por que, Deus? Por quê? Por que meu pai e minha mãe? Por que comigo? E eu lembro que eu sentava na calçada e eu e meu parceiro conversava. Cara, você é maluco, você imagina perder pai e mãe? Não, cara, não. Aí com 17 anos... Vocês conversavam isso antes de ter acontecido Antes de com ter você? acontecido, a gente conversava, assim, eu e o Nenê, que é o Josué, que morava, a gente morava na 4. A gente morava na rua de uma comunidade chamada Sapolândia. Eu sou Sapolândia com muito orgulho, porque eu sou um sobrevivente dali. Então a gente morou num bairro que era violento, assim. A rua era violenta. A rua, entre a 4 e a 5, foi onde teve um dos primeiros pontos de tráfico em Sumaré. Entende? A gente conviveu com aquilo. Eu vi amigos sendo ceifados, tanto pelas drogas e pelo crime. Então, a gente conversava, a gente vinha da escola, a gente falava, pô, cara, já pensou perder pai e mãe, tal, só que a gente ouvia que alguém perdeu, mas quando chegou até mim, aí foi assim, nessa sequência violenta, para mim, aí eu descambei. Aí foi quando aí eu não fui mais atrás do sonho de jogar bola, não quis saber mais, só jogava no bairro. Aí comecei a beber, aí tive experiência com droga, né? É que, na verdade, também, pelo que você fala do seu relato, é que você não teve um apoio, né? Não teve ninguém que chegasse em você, creio eu. Chegasse, não, Márcio, vem cá, calma. Porque você era filho único, era filho Sim, único. sim. A gente tem, cara, no velório ali onde a coisa está romantizada, onde está todo mundo com dó, vem muita promessa, né? No primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, até tem o apoio. A pessoa que te dá o prato. Cara, eu perdi minha base. Total. Então, minha mãe fazia a comida, minha mãe lavava a roupa, mas só que minha mãe sempre falava, vai aprender a passar uma roupa, Márcio, vai aprender a lavar uma louça, vai varrer uma casa, Márcio, arruma sua cama, você pode ficar sozinho um dia, isso vai te fazer falta. Só que, eu vou acreditar nisso? Não, mãe, que... Com 17 anos ainda. 17 anos, com 15, 16, não, vou pra rua, vou curtir, vou pros bailes, vou... Mãe. Então, isso me fez muita falta. No entanto, que aí eu recebi pensão. Então, tinha 17, eu tinha até 21 para receber pensão. Eu cheguei a comprar roupa e eu chegava do rolê, não lavava a roupa, eu jogava no lixo. E aí eu ia, comprava outras roupas. Então, eu recebi pensão, mas eu não tinha quem administrasse, me ensinasse, Te orientasse. entende? Me orientasse. Embora a minha família, ela me deu também opção. Teve a minha família, vem embora para o Mato Grosso do Sul, que você vai ter isso, vai ter aquilo, mas eu não queria. Não, mas porque a pancada foi muito forte. Eu não queria. E eu não queria ter outra pancada também do choque cultural. Então, culturalmente, eu já estava inserido no movimento hip hop, já tinha a questão do futebol, já cidade grande. Já é uma situação totalmente diferente. Eu não queria ter eu tinha medo de ter um retrocesso, mas não, eu acho hoje, com a maturidade, eu acho que seria o melhor para mim ter voltado, porque a minha família lá em Mato Grosso do Sul, repito, ela é muito presente, tá? Eu tenho a minha irmã aqui. A minha irmã, ela é uma pessoa que
a gente não tem muito relacionamento, mas a minha irmã é muito guerreira, tá? Minha irmã, meus sobrinhos, eu amo de paixão. A gente se relaciona, talvez não como se deveria, mas dizer que, assim, eu os amo, eu os amo. Até meu sobrinho sabe que quando ele precisa de mim em alguma situação, ele corre até mim. Ele vem conversar comigo. A minha sobrinha nunca precisou, mas se precisar é a mesma coisa. As E a portas minha estão irmã abertas. também é a mesma coisa. Só que eu não sou de ir na casa dela, de sentar, aquela coisa de irmão, né? Eu converso muito Sim. mais hoje com as minhas irmãs biológicas do que com a minha irmã, entendeu? Entendi. Então eu fiquei só, mas também pelo meu gênio, por consequências, pelo choque que eu tive. Então não foi fácil. E eu tive uma vida muito solitária, muito solitária, muito solitária. Depois disso, assim, a minha vida ela foi muito solitária durante muito tempo. Hoje eu estou tentando retomar isso, sabe? Aí, com essa situação, então, quer dizer, você chegou no fundo do poço mesmo. No fundo do poço, vou dizer assim, solidão. Mas eu também me permiti. Então, eu tinha amigos que falavam assim, meu, não vai aqui. Não vai para... E quando eu comecei a experimentar a droga, que foi a cocaína, porque eu não gostei de maconha. Quando eu experimentei a cocaína, que aí a cocaína te dá uma sensação de super-homem. Então, fala, meu, comecei a ter coragem de coisas que eu não... Não tinha antes. Para chavecar uma tchuca, eu era tímido. Pô, cheirado, falava, conversava. Eu sempre fui o cara que estava no meio da criminalidade, mas era o cara que internamente eu tinha medo. Mas quando estava com a cocaína, então a sensação era... Mas as consequências da droga, ela é terrível, terrível, terrível. Só quando passa o efeito também, amigão, aí é o pior dos piores. Quando ela começa, que fala noia, por que o termo noia? Porque você começa, ele fala assim, ó, que você está na noia, começa a passar o efeito da droga, que começa aquele vazio e você já deseja, porque a cocaína te instiga a querer mais. Então, e eu não cheirava todo dia, tá? Era sexta, sábado e domingo. Então, a gente tinha turma. E eu tinha amigos que falavam, não vai. Então, mas logo nesse time, assim, de uns 6 meses, foi que uma moça falou de Deus para mim e eu absorvi aquilo e eu parei. E ela te falou por causa da situação que você estava vivendo? Da situação que eu estava. Porque ela conheceu o Márcio quando chegou do Mato Grosso do Sul e que mesmo, né, culturalmente mudando algumas coisas, ela enxergava um potencial, assim. Ela via um Márcio diferente. E ela viu o Márcio usando droga e entre aspas, eu acredito que era uma situação depressiva também. Porque eu acabei me tornando um cara muito... como que eu posso dizer? Eu vou usar um termo violento, entende? Eu não tinha mais medo de nada também. Na verdade, você estava se destruindo. Estava me destruindo. Então, eu era o cara magrelo da turma que é o seguinte, se fosse para ir para cima, a gente ia, brigava, não sei o quê, mas eu não aguentava um tapão na orelha. E tinha um cara que era um negão de 2 metros que na hora da briga corria, e eu não, a gente ia para... Só que eu digo, eu sempre fui o cara que internamente eu tinha medo de tudo. E tinha o respeito, porque como culturalmente a gente aprendeu a amar a Deus, cara... E a palavra que ela te falou que foi justamente sobre Deus, isso te tocou, aí você começou... Eu comecei a ir numa igreja. Comecei a ir. E instantaneamente eu parei com a droga. Parei. E com as amizades eu também fui que num estavam... dia... Não, com as amizades é praticamente impossível. Certo. Né? Eu parei de andar com quem usava droga, mas e eu tentava levar os caras para a igreja comigo. Entende? Eu me tornei um apaixonado. Porque eu vi o que era aquela sensação também era muito boa. No entanto, que eu levei um amigo pagando um papel de cocaína para ele. Ele me procurou na madrugada. Meu, quero cheirar. Eu falei, meu, te levo para a igreja, eu te dou a cocaína, mas amanhã você vai na igreja comigo. Entende?
Ele foi, aí Ele foi. a história Aí dele ele começou a frequentar também. se libertou disso também, então. Se libertou. Que ótimo. Se libertou. Hoje não frequenta mais também, eu também não frequento mais. Entendo Cristo de outra forma, porque aí vamos falar, eu só vou fazer essa base para não as pessoas, porque as pessoas usam o termo desviado. Não, eu sou um cara que eu entendi de um sistema que é uma massa pequena, manipuladora, e que ela é muito importante para a sociedade também. Ela não anula, tá? A importância dela. Eu sou muito grato pelo que a instituição religiosa fez por mim. Sou muito grato, né? Mas também eu tenho minhas decepções na qual eu não quero entrar nesse quesito polêmico, né? Se algumas pessoas quiserem conversar pessoalmente comigo, é só entrar no Instagram lá, a gente conversa, é @Projeto Vulcão, a gente bate o papo sobre isso. Mas aqui eu acho que não é necessário eu expor, porque eu posso chocar algumas pessoas que estão dentro disso. E repito, que essas pessoas continuem frequentando, continuem amando e continuem zelando pelas vidas, né? E evite conhecer os bastidores, porque muitas vezes a gente vende uma imagem que quando você vai conviver, você vai ver que não é nada daquilo, aí vem a decepção, entende? Então eu fugi um pouco aí Não, mas tranquilo. Mas isso foi o início para você sair de onde você estava, de drogas e tal. E o que mais, depois que foi para a igreja, como começou essa transformação? Aí você continuou morando aqui em Sumaré? Não? Continuei morando em Sumaré, mas eu fui para São Paulo, morei 4 anos em São Paulo. Nesse tempo, eu preciso mencionar uma pessoa que foi muito importante para mim. Foi a minha tia, chamada tia Nice, que ela pagou um curso para mim de designer gráfico. E aí, nesse curso, eu comecei a... Você estava com quantos anos? Eu acho que já estava com uns 20 anos, né? 20 para 21 anos. Aliás, minto. Sabe por quê? Porque até os 21 anos eu recebi a pensão. Foi depois disso. Eu devia ter uns 23 anos. Porque eu passei um ano, depois que cortou a pensão, aí piorou tudo. Aí eu já não conseguia emprego, porque aí eu comecei a entender que eu estava só, precisava fazer minha correria. E aí eu vivia no meio do pessoal que estava no crime, inserido no crime. E uma coisa importante, uma coisa super importante, que isso impactou a minha vida. Quando eu decidi a usar droga, um traficante do bairro me procurou e falou assim: Marcinho, você não vai usar droga. Eu dei ordem em todas as bocas para você não usar droga. Você eu vou usar o termo que ele usou, tá? Você é um moleque da hora. Você é um moleque responsa. Você joga bem. Eu gosto de você. E eu já falei que se eu pegar alguém vendendo droga para você, vai se ver comigo. O que você precisar, você me procura. Beleza? Beleza. Depois de muito tempo, cara, eu falei, não é possível. Eu comecei a analisar a fala desse cara. Eu falei, como que o traficante me fala que vai dar ordem para não vender droga? Né? Ele vive disso. Aí eu fui estudar a vida dele. Então, algumas pessoas, eu não posso generalizar, porque existem os radicais hoje, né? Porque dentro de o Projota fala que dentro de um portão qualquer chihuahua late. Então hoje qualquer pessoa comenta qualquer coisa e vão dizer que eu estou defendendo isso ou aquilo. Mas assim, existem muitas pessoas que estão no tráfico porque o sistema empurrou. Porque você olhar uma mãe chorando no domingo porque o filho, ela não tem, o filho viu o vizinho com um frango e ela não tem nenhum arroz para dar no domingo. Aí o cara entra no quarto e vê a mãe chorando. E ele pergunta o porquê. Não, filho, nada. E aí o filho descobre que é porque não tinha o que comer. E não é um ou dois, não. São vários que entraram por falta de opção. E aí o tráfico foi lá e investiu na vida daquele cara. E levou ele para o crime. Arrastou ele para isso. Então, por isso que eu repito, o sistema nos empurra. E aí é onde a educação que a gente recebe não é uma educação de qualidade. A gente não é preparado. Então, é muito complexo.
muito complexo a gente falar disso. É triste. Tem gente que está no crime porque quer. Hoje tem muito aventureiro. Hoje tem muita gente que está no crime por status. Cada um sabe da sua caminhada. Deu uma invertida de valores aí. Deu. O crime mudou muito. Mas eu sou de uma época que é o seguinte: o cara nem fumar maconha, ele fumava no meio de todo mundo. Ele fumava escondido. Entende? Que era vergonhoso. Que era vergonhoso, e o cara, na verdade, assim, é o seguinte: eu uso a minha droga, mas é o seguinte, eu não quero que o moleque use. Entende? Então, os caras, eles não querem isso na comunidade. Muitas das vezes, eles não querem. Os caras estão fazendo porque é a única opção que eles têm dentro do mercado. Então, eu fugi de novo aí da sua pergunta. Aí você foi fazer o curso que sua tia pagou? Aí eu fui fazer esse curso. Então, sou muito grato a essa tia. Aí foi quando eu comecei a aprender um pouquinho de designer gráfico. Me formei no Senac. E aí eu tive uma oportunidade de ir para São Paulo. Aí eu morei em Pirituba, fiquei um tempo no Morumbi e conheci um cantor de rap chamado Mano Reco, que ele era do grupo Detentos do Rap. E nisso eu fui fazer a foto desses caras num céu, que lá em São Paulo tem uns lugares chamados Céu, que é um espaço esportivo, cultural, que é muito bacana. E aí, ainda existe? Ainda existe. E o grupo Detentos do Rap foi aquele grupo que surgiu dentro do presídio, foi o primeiro grupo. E aí eu fui fazer as fotos, os caras gostaram, e, cara, eu não era fotógrafo. Os caras gostaram e me deram uma oportunidade de fazer a capa do CD deles. Eu fiz a capa de CD deles. E nisso o cara admirou de eu pegar uma máquina, sair de Pirituba e ir até o Capão Redondo, que dava 3 horas. O cara falou assim: eu posso fazer alguma coisa por você? Eu falei: cara, eu preciso de um emprego. E ele falou assim: olha, eu vou falar com um amigo empresário. E aí ele marcou o café na Paulista, numa livraria. E eu fui até a livraria. E, para o meu espanto, era o cara que perguntou o que eu queria, que era o Ferrez. Aí o Ferrez foi e me deu uma oportunidade de emprego. Então, trabalhei dentro da Undasul, que foi a primeira marca de periferia, primeira marca dentro de uma favela, dentro do Capão Redondo. E você fazia o quê? Eu fazia a parte de marketing até eu chegar em gerência. E aí eu cuidava das lojas. Ele tinha 3 lojas e atendia, ficava num escritório. Só que dentro do Capão Redondo eu comecei a conhecer. Aí ele me levou na casa do Zezinho, que era uma ONG, que é uma das grandes referências que eu tenho. A Interferência, que é do próprio Ferrez. Aí comecei a caminhar dentro da... Tudo voltado para a comunidade. Tudo voltado para a comunidade. Aí vi a biblioteca. E no Capão Redondo, cara, é muito louco o trem lá, como diz o outro. Quando eu entrei dentro do... Quando a gente entrou dentro de uma favela, assim... você entrava, cara, era muito louco, assim, quando você entra, porque você entrava, você subia, parece que você voltava, e aí chegava num lugar assim, tinha como se fosse um sobrado, um lugar bem bonito, assim. E ele falava: ali é uma biblioteca minha e do Brau. E tinha Mano Brau. O Mano Brau, Eu cheguei já a encontrar o Mano Brau algumas vezes. Ele tinha uma Audi Prata na época. Encontrava o Mano Brau lá, o pessoal do Negredo, né, que tinha a loja, tinha a padaria lá, tudo. A gente tinha um evento chamado Ensaiaço, que eu ajudava também a organizar. E nisso também eu conheci o Maurício DTS, que era do Detentos do Rap. E o Maurício também me contratava para tirar fotos, né, do Detentos. Então, em São Paulo, eu morei 4 anos em São Paulo. E ali foi onde eu comecei a gerar o desejo social. Entende? E dentro também do contexto religioso, eu via muito discurso. Mas tudo isso também pode ser pelo que aconteceu com você, né? Desde o seu nascimento, que a gente pegou, então teve compaixão, teve um carinho, tudo. Aí você se dá com isso, né? Porque é bonito de ouvir falar, pô, tinha uma biblioteca lá, então tem gente interessada, que aquelas pessoas lá com pouca instrução, com baixa renda, que tenham condição de ver algo melhor. Com certeza. E eu vou te falar uma coisa, o Ferrez, ele tem uma frase, ele tem uma fala que ele diz assim: a periferia é uma fábrica de matar sonhos. Infelizmente.
E isso é triste, isso é uma realidade. Os maiores talentos estão dentro das comunidades e estão nas calçadas. Os maiores talentos do país. Vamos puxar os medalhistas olímpicos da última Olimpíadas. Da onde eles saíram? Eles saíram das comunidades e através de ONGs sérias. Sim. Entende? Então, dá uma colher na mão de um presidiário e dá uma colher na mão de um rico. Ele vai comer, o presidiário vai fazer um túnel. Então, se a gente trabalhasse o conhecimento, o desenvolvimento, nós seríamos uma potência mundial, porque nós temos talentos e mais talentos fora de série. Na verdade, tem tudo aqui, né? A Aqui gente é tem mal tudo. utilizado, realmente. E a gente não tem acesso à música clássica, a gente não tem acesso à música... a gente tem um mercado hoje totalmente chulo, você me perdoa. Os grandes músicos, os grandes poetas estão se acabando. Então, um dos que resiste é Roberto Carlos. O que se vende hoje no mercado musical é falar de cerveja, que o cara é chifrudo, pega a novinha, senta, rebola gostoso, eu estou na mesa de um boteco, e acabou, cara. E isso é mercado. E o cara vai dizer para você assim, se você chegar lá falando que é sobre vida, sobre... Eu acho que se o Roberto Carlos chegasse com uma música hoje das antigas, e ele ia falar assim, essa música não cabe no mercado hoje. Entende? Então a gente foi muito... o sistema opressor, e eu vou usar muito esse termo, o sistema opressor, ele fica jogando esse lixo na nossa mente, no nosso povo, e o povo absorve. Entende? Então, dentro do Capão, eu vi pessoas potencializando e gerando oportunidade. Eu falei, poxa, eu vou voltar para Sumaré e vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E eu pedi a conta para o Ferrez e falei, eu vou voltar para Sumaré e vou abrir um projeto. E aí foi quando eu voltei e falei, vou começar Voltei com alguns amigos e falei, vou abrir um projeto social. Estão comigo? Não, estão. Você voltou para o mesmo bairro onde você morava No antes? mesmo bairro onde eu morava. Porque é o seguinte... Aí a gente pode entrar no quesito Projeto Vulcão? Lógico, à vontade. Quando o Projeto Vulcão nasceu como? Eu, num tempo de oração, falando com Deus, não é ritual, nada. Eu posso estar aqui, está na minha mente, está falando com Deus. Veio na minha mente um vulcão explodindo. Um vulcão explodindo. Isso... Não foi sonho. Não foi sonho. E nem droga, eu já não usava mais droga, tá? Fica tranquilo. Aquelas sonhos são um vulcão explodindo e aquilo ficou muito na minha mente. E eu perguntei para um líder religioso, falei, cara, eu estava lá, mas foi muito forte aquilo, meu coração, sabe aquela coisa que você sente? Falei para o cara, eu vi um vulcão, ele falou, coisa da sua cabeça. Isso, eu deveria ter já uns 28 anos. Vamos dizer que 10 anos depois... que eu entrei num senso muito crítico da coisa, que eu já estava saindo lá do Capão para vir para Sumaré, e eu estava nessa, poxa, o cara não faz, aquilo não faz, e eu comecei a ser indagado. E o que você faz, Márcio? O que você faz diferente? Por que você se acha melhor que a pessoa que não faz? O que você faz? E aí começou uma parte muito louca, acho que vamos chamar de maluco, e consequência das drogas, mas eu sei que isso é Deus falando comigo. Lembra aquele vulcão que você viu lá atrás? Lembro. Isso tudo na minha mente. E não é uma voz falando, Márcio. Não. Meu subconsciente falando comigo. E eu acredito que isso é Deus. Acredito muito que é Deus. Lembra aquele vulcão que eu te mostrei, que você tal? Lembro. Então, isso vai ser um projeto social que eu vou te dar. E esse projeto vai se chamar Projeto Vulcão. Sabe quando ele explode? Sabe, um vulcão ele vive adormecido. Ele vai simbolizar uma pessoa. Tá, e eu anotando tudo. Sabe, quando ele explode, o que sai? Sai cinzas, não é? Pesquisando, já tinha Google nessa época. Sai cinzas. Então, não vai ser um processo fácil. Vai ser um processo muito difícil. Porque para sair as cinzas é morte, é destruição, é a falta de oportunidade, é opressão, é o sistema maquiavélico que vem para destruir, que vem para alienar.
Isso aí vai ser um trabalho muito... Na verdade, se você conversava com você, mas tinha um conflito tudo aí também. Né? Tinha, claro. E aí, depois disso, o que acontece? Que quando sai cinza, começa a sair o quê? A lava. A lava. E onde a lava passa, o que acontece? Ela se torna uma rocha. Então, através da cultura, do esporte, da educação, e isso tudo atrelado a Deus, nós vamos conseguir constituir pessoas sérias, pessoas que vão fazer um diferencial. Sabe por que muitas vezes você vai num lugar, você é mal atendido? É porque essas pessoas, elas não tiveram esse processo de amor, não tiveram esse cuidado. Então começa a estudar sobre... Aí eu comecei a estudar sobre compaixão, sobre amor. Comecei a estudar sobre essas coisas. Comecei a buscar no grego, né? Comecei no hebraico, comecei a mergulhar nisso. No entanto, que eu entendo que o amor, ele se resulta em algo. Eu não gosto das classificações, né? Isso é uma conclusão minha. Não gosto o amor é eros, o amor ágape, o amor... Não. O amor, para mim, se condiciona numa situação. É Deus. Deus é a maior manifestação de amor que existe. É algo único. É algo único. E é um amor incondicional, mas é um amor que corrige. As pessoas confundem o amor com o romantismo. Ai, que bonitinho, ai, não sei o quê, tem que falar sim para tudo, porque isso é ato. Não. Falar não é amor. Deixar de castigo sem violência é um ato de amor. Deixar sem celular, falar não, você não vai para o rolê hoje, é ato de amor. Você não, a minha letra era horrível. Aí eu escrevi rápido, tá? Você pode falar, mas continua, não. Mas é legível, porque a minha mãe fazia eu ficar sentado fazendo caligrafia, porque a professora reclamou. Agora, mãe, eu quero brincar. Não, você vai fazer caligrafia. Era o caderninho. Se bobear, a geração de hoje nem sabe o que é isso. Não sabe. Vai aprender a tabuada, depois você vai brincar. Isso é ato de amor. Então as pessoas romantizaram demais o amor. Entende? Então, aí eu fui estudar sobre isso. Então, dentro do projeto Vulcão hoje, eu tenho uma palavra de ordem, disciplina, que para mim está atrelado ao amor. Porque quando eu estudei num lugar, que eu morava nesse lugar, que eu tinha que acordar, eu tinha uma escala que eu acordava 4h30 para entrar 5 horas para fazer o café da manhã para 100 pessoas. Falei, meu... E aí eu comecei, estou servindo. E que eu tinha que, no dia da escala, eu não podia faltar nas escalas de limpeza, eu não podia faltar na escala de palestra. Era uma rotatividade. Então, você tinha uma disciplina ali. Então, isso ainda não era o projeto. Isso não era o projeto. Isso era você se encontrando tudo. Exatamente. Mas quando eu decido vir de vez para Sumaré, eu não tinha um lugar. Só que eu já tinha um nome, já tinha tudo estruturado. O que a gente foi fazer? Eu fui locar um espaço, eu não tinha dinheiro também. Eu fui procurar os comerciantes do bairro. Procurei os comerciantes, falei, meu... Tem um projeto assim. Tem um projeto. Um deles é um cara que ajudou muito, que é o Mazinho. O Mazinho pagava a quadra e ainda dava um salgadinho com refrigerante para a meninada. O nosso primeiro treino bombou. Mas como você começou a captar essas crianças? Você alugou um espaço? Eu tô dentro da comunidade. E aí, avisa que sabadão vai ter um foi futebol. no boca a boca. No boca a boca. Boca a boca. Ou vai ter um futebol sábado lá de graça para todo mundo. Vai ter treino. Bombou. Primeiro treino ali, base de 80, 70 meninos. Nossa. Bombou. E a coisa foi crescendo. E aí eu fui buscando parceiros, tentando, mas assim, não se acha. Só que mesmo assim eu dava passos, que a gente usa o termo passos de fé. Aí eu loquei um espaço pequeno. E aí a gente ganhou uma mesa de ping-pong que não tinha pé, jogava no chão. E posso dizer para você que a galera amava de brincar. Aí foi quando que eu cresci na mesma comunidade que o B-Boy Negão, que hoje é o gurilão da Ponte Preta.
Mascote. O B-Boy Negão começou a dar aula de... Porque ele começou a ser um voluntário do Vulcão, dando aula de break e de dança de rua. Aí um amigo começou a dar aula de violão. Aí outro começou a ir lá a ajudar. Então a gente sempre foi com voluntariado. Mas esse espaço que você locou era uma casa? Era um comércio de 2 portas. Era um comércio de 2 portas. A gente pagava muito pouco. A gente ficou também muito pouco nesse espaço. Por quê? Essa mesma voz que falou para mim, falou para eu dar um passo maior. Que a gente foi para um salão que de R$600 eu fui para R$3.000. E se você falar como eu paguei durante 4 anos R$3.000 por mês, é inexplicável. Eu uso o termo milagre. Que um dia a gente não tinha de onde tirar. E esse cara hoje ele é um irmão para mim, que é o Jefferson, que é pai do Cauã, que é um menino que saiu de dentro do projeto também, que tá no Ituano hoje e tal. Tá no Sub-17, está caminhando ainda. Eu lembro que o Jefferson chegou, e a gente não tinha. E eu falei para o pessoal, cara, nos resta pedir para Deus. Vamos trocar um papo com Deus. Eu lembro que eu ajoelhei no meio do salão, a gente não tinha o dinheiro do aluguel, eu falei para eles, eu falei assim, eu só queria fazer essa oração. Deus, eu não sou aquele que vai apontar o dedo na sua cara, porque o Senhor é Deus. Não vou falar que eu sou dizimista, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que o Senhor tem que fazer, que não. O Senhor é Deus, o Senhor não... Eu acredito que essa voz é o Senhor falando com a gente. O Senhor deu o projeto, eu preciso de um milagre, preciso pagar o aluguel. E é hoje que vence. E eu não tenho R$1. Por favor, Deus, nos ajude. Sem mentira nenhuma, deu 10 minutos, eu subi para o escritório, o Jefferson chegou, com envelope. Márcio, e aí, tá orando? Eu falei, tamo aí, né, meu? Não sei o quê. Aí ele sentou no escritório lá, eu tinha um escritório, sentou lá, tal, e aí, como é que estão as coisas, tal, papo vai, papo vem. E jogou, meio que jogou assim, brincando, jogou envelope, tal, na cadeira, tal, e conversamos sobre muitas coisas. E aí ele falou, beleza. Eu falei, tem que fazer umas coisas aí, levantamos para ir embora. Ele falou, mas você não vai ver o envelope? Eu falei, abri. Tinha um pacote de dinheiro. No que eu abri, tinha o valor do aluguel, que era R$3.000, tinha o valor da energia que eu nem tinha pedido e o valor da água, que era dava R$3.300. Então você teve a sua resposta. A gente teve a resposta imediata. Então sempre Deus nos sustentou. Só que a gente sempre também se organizou. E a gente nunca pegou atalho. Eu nunca peguei atalho político, de politicagem, porque vamos dizer, a política ela é importante no quesito assim, ela é a administradora da cidade. A gente está no terreno dos caras. E a gente está executando o que eles não fazem. Isso parece agressivo para eles, mas eles têm que olhar o terceiro setor como algo essencial hoje dentro das comunidades. Só que existem projetos que se rendem, que fazem politicagem, que fazem troca por cargo, que fazem troca por um monte de coisa. Eu não vou fazer. Mas você não recebe o apoio tal? Eu recebo esse apoio, mas não é numa troca. Mas o sistema é assim, mas eu não faço parte do sistema. Eu tenho frutos, eu gero frutos. Entende? A gente gera frutos com o trabalho. Então, eu nunca peguei atalho. No entanto, que assim, talvez acho que seja o único projeto que você conhece a Ponte Preta, você sabe muito bem. Através do Roberto Volpato, o goleiro, nós levamos o time da Ponte Preta todo num campo de várzea para fazer uma apresentação nos 3 anos do Projeto Vulcão. Que muitas crianças com certeza nunca teve. A meninada jogou. Claro que não, nem eu. Né? Nem eu. Meu sonho era jogar a bola com esses caras. A meninada viveu esse sonho, os caras foram lá, foram com o gurilão, com o ônibus. Lembro que o Magal, na época, jogava, foi até com o Camaro amarelo dele lá na época, tal. O pessoal pirou, né? Então, assim, a gente conseguiu esse feito. Entende? Assim, nós tivemos essas como eu posso usar um termo? Vamos dizer, essas conquistas, exato, cabe bem isso.
Tivemos essas conquistas através de trabalho. O meu primeiro contato com a Ponte Preta, depois que nós fomos lá assistir o treino, eu pedi para o Roberto, você não me recebe para eu apresentar o projeto para você? Aí eu fiz um trabalho de design, fiz um livrinho para ele e para o Jorginho. Eu falei, mas você me apresenta o Jorginho também? E eu cheguei no estádio, na época eu não tinha amizade. Como é o nome? É o que faleceu? O grandão lá, o segurança? Esqueci o nome dele também agora. Cara, eu cheguei e ele não conhecia. Rossato. Eu cheguei na época e a torcida estava fazendo um protesto lá, ele estava mordido. Eu cheguei e falei, ó, vim falar com o Roberto. Eu falei, quem é esse cara, falar com o Roberto? E eu vi o carro do Roberto. Roberto não tá, não. Eu falei, beleza. Mas eu vou ficar aqui, porque eu estou vendo o carro. Eu fiquei da 1h da tarde até 7h da noite na frente do estádio de pé. Em pé. Um sol, estava um parceiro meu, e ele morrendo de medo. Eu falei, os caras vão bater na gente, cara, os caras vão bater na gente. Eu falei, os caras não vão mexer na gente não, fica em paz. Qualquer coisa a gente corre, sei lá. Eu falei, não, eu não aguento correr não. Eu falei, não, vamos ficar aqui. Quando o Roberto passou do treino, do vestiário para o outro lado da academia, para não sei o que ele ia fazer, eu falei, e aí, Roberto? Ele só levantou a mão. Eu falei, é o Márcio Vulcão. Aí ele voltou e falou, pô, marquei com você 1h, poxa. Eu falei, pô, mas quem foi o segurança? Tal. Eu falei, não, esquece. Aí ele falou, ó, peraí, tal. Ele foi, chamou o Jorginho. Eu tenho as fotos até hoje. Ele me apresentou o Jorginho. Desse tempo, eu posso dizer assim, o Roberto hoje é a minha referência, uma das minhas referências como pessoa, como pai, como líder, e para mim é um amigo, assim, é um conselheiro, assim, é um cara que eu enfrento a depressão, e foi através dele que eu tive coragem de assumir isso, porque o Roberto para mim é uma rocha. Quando numa live ele falou disso, eu chamei ele depois e falei, Roberto, eu tenho isso, cara. Aí foi quando eu fui diagnosticado. Ele falou de depressão? Ele falou de depressão, que tinha síndrome do pânico. Falei, cara, eu tenho tudo isso. Mas só para poder entender melhor aqui, quando então você começou o projeto tudo, você já tinha isso ou isso foi desenvolvendo com o tempo? Cara, eu acredito que desde quando quando eu perdi meus pais, isso foi sendo gerado. Então tava... Porque eu sempre tive um sentimento muito solitário, aquela angústia, aquela coisa, entende? Então, eu acho que... Mas nessa época do projeto estava muito forte. Estava muito forte, até porque eu fiquei 15 dias trancado num quarto. Entende? Com medo de tudo, com medo de morrer. E aí também já tinha o desejo de fazer besteira. Mas quando eu ouvi o Roberto falando, eu falei, cara, o cara é meu herói, meu. O cara é minha referência, ele está falando isso, e ele assumiu, e ele buscou tratamento. Foi quando eu tive coragem de assumir. Só que é ruim, porque quando você fala sobre depressão, as pessoas acham que você está de vitimismo, você está de coitadismo, e claro, você não tem que passar a mão na cabeça também, porque você tem que orientar a pessoa a buscar um tratamento. Por isso que eu repito. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo, mas dentro da comunidade esse acesso é difícil. Você chegar num psicólogo é difícil, é caro. No postinho de saúde demora meses. E eu tenho certeza absoluta, se a gente tivesse uma qualidade nesse atendimento, e se no Brasil as coisas parassem de ser tratado como marketing, porque daqui a uns dias vem o Setembro Amarelo, aí todo mundo usa amarelo, todo mundo, nossa, depressão, e aí é um marketing ferrenho, aí tem atendimento gratuito, é um marketing em cima... Mas acabou o mês, fica 11 meses para ter de Aí novo, fica 11 meses. 11 meses Até fiz uma arte assim, não espere o Setembro Amarelo. Eu tenho essa arte. Entende? Eu tenho essa arte até hoje no meu computador. Porque eu senti aquilo. E quando eu fui para o psicólogo, foi libertador. E até pelo quesito, pelo contexto religioso que eu seguia, o psicólogo não era visto como muito legal. Não precisa, você não precisa. É falta de Deus isso. E não é, cara. Foi libertador. Até, no entanto, que eu tinha parado o tratamento. E eu conheci uma pessoa agora, e essa pessoa me aconselhou, e essa pessoa, que hoje é uma amiga, que é a Sandra, ela falou para mim assim, Márcio, você está valorizando
muito as coisas negativas, você tem muitas coisas boas ao redor. Olha o que você já conquistou nesses 10 anos de projeto, olha as pessoas que você tem ao redor, olha o que você já fez, olha os áudios que você recebe das pessoas. E você reclama muito. É até chato às vezes. Retoma o seu tratamento. Foi quando eu comecei a retomar, mais assim, mas pelo quesito financeiro também, é caro. Entende? Então, a gente ia salvar muita gente, cara, se a gente tivesse psicólogo. Um dos meus sonhos é colocar um psicólogo dentro do projeto. Então, a gente foi tendo uma construção. Aí, para voltar, assim, o projeto entrou numa dívida de R$ 9.000. Depois dessa Isso, nós entramos numa dívida de R$ 9.000. E eu não entendi o porquê. Aí eu falei para os pais, não dá mais. E dentro do projeto nós começamos com futebol. E quantas crianças você estava atendendo nessa época já? Deveria ali ter umas 120 nessa época. Nesse Com salão era alimentação também? Mas eram oficinas, não era contraturno escolar. Tá. Então era jiu-jitsu, dança de rua, futebol e o lazer. Então o lazer dava muito certo de sábado, porque a meninada não tinha opção. Essa meninada já é uma geração que o pai não deixa muito sair de casa. Então, vai aonde? Não. E o videogame é caro? Então eles iam jogar videogame, iam jogar ping-pong, né? Tinha jogo de tabuleiro, então tinha um bate-papo, a gente colocava uma música e a gente sempre estava ali observando. Então, dentro do nosso espaço, a gente não deixa falar palavrão, não deixa brincadeira de mão, não deixa correr, não deixa bullying, mas quando acontece, a gente vai bater o papo. Porque o que a gente ensina para eles olha, a vida sempre vai trazer consequências. Então, a gente não vai te punir. Quem vai se punir é você mesmo. O cara roubou, foi preso. O sistema puniu? Não, ele está se punindo. O cara se puniu porque ele decidiu fazer o assalto. Então, você sabia que se você roubar, você está correndo risco. Então, você está correndo risco de ser punido. Se você fazer o bullying, você vai... Então, tem a punição. Então, a gente não trabalha com exclusão. Certo. A gente tem a punição, a gente tem o bate-papo. Exclusão, se alguém falar, isso é mentira. Nunca ninguém foi excluído, a pessoa se auto-excluiu, porque ela não aceitou a disciplina, ela não aceitou o papo reto, ela queria que passasse a mão na cabeça. Então, dentro do projeto, eu vou ficar com 2 alunos. Isso é ser radical, Márcio? Não, isso é ter um propósito de trabalho, porque eu poderia ser o pilantra que vou receber a verba do Estado ou de onde for e continuar empurrando o projeto com a barriga, mas não é isso que eu quero. Não é esse legado que você quer deixar? Não. Então, assim, aí a gente entrou nessa dívida, os pais fizeram um protesto na prefeitura e a prefeitura tinha um espaço que tinha se tornado uma Cracolândia. E a prefeitura nos colocou lá. Dentro da periferia? Dentro da periferia. Que era um CRAS que se tornou uma referência, se tornou uma Cracolândia. O CRAS era um centro de referência, que atendia também um projeto, tinha um projeto chamado PET, um tempo, aí entrou um governo, os caras eliminaram os projetos sociais da cidade, esse PET acabou, esse espaço se tornou uma Cracolândia. E esse pessoal que colocou a gente, essa é a leitura que o Márcio tem. Esses caras colocaram a gente dentro dessa Cracolândia, porque os caras estão devendo 9.000. Vamos colocar eles nessa Cracolândia, eles vão aguentar um mês. Eles vão devolver espaço, esse projeto fecha e para de executar. Porque o sistema muitas vezes quer que o projeto pare. Certo. Entende? Porque o caos é rentável, irmão. O caos é rentável. Entende? A destruição é rentável. Porque dentro da comunidade a gente roçava a praça. A praça está com mato alto, a gente ia lá e roçava, mas para o sistema era uma ofensa, porque o que era para a gente estava fazendo. Eu recebi voz de prisão. Por causa disso? Por causa disso. Porque eu estava executando um trabalho que não era o meu dever. E eu estava pintando um banco que eu não tinha autorização. Falei, olha que lindo. E aí eu estava com um menino de menor, e aí o menino falou, Márcio, se eu for preso, minha mãe vai me matar. Falei, não, eu vou sozinho, eu assumo, fica tranquilo. E aí uma policial feminina que estava falou, tenente, os meninos estão fazendo um trabalho bonito. Esse vereador que mandou a gente aqui, o senhor sabe, ele só dá problema. Vamos liberar. E o policial falou, vocês têm 15 minutos para sumir daqui. Aí eu peguei as coisas e saí correndo. Eu falei, mas eu queria ter sido preso, porque ia ser uma história mais incrementada. Pô, imagina, a gente está na cadeia porque... Fazendo bem. Fazendo bem.
Então a gente limpou praça, a gente reformou creche do bairro, nós tornamos uma referência, a matéria, tudo. Reformamos uma creche, porque é fácil você apontar o erro. Se a gente, como comunidade, aprender a viver em comunidade, então não tenho que chegar lá no postinho e ficar rasgando o banco ou rabiscando, eu tenho que ajudar a pintar. Ah, queimou uma lâmpada, por que eu não posso doar uma lâmpada? Porque é o papel do governo, mas a gente já sabe há anos que os caras não fazem, vamos fazer a gente, vamos cuidar do que é nosso. É Mas benefício próprio. a comunidade, aí a gente começou a fazer. Então isso começou a gerar conflito, os caras começaram a ver a gente. Aí o Márcio, que nunca foi atleta profissional, que não foi campeão de nada, que não é famoso, tem um trabalho há 10 anos resistindo e com contatos que é surreal. Mas a Cracolândia lá, o espaço que deram, que o pessoal estava usando para as drogas, como que você conseguiu tirar esse pessoal, afastar esse pessoal? Na verdade, assim, ó, nesse tempo, só tinha 2 usuários. Nós fizemos uma proposta de levar eles para o tratamento, eles não quiseram. E aí nós dissemos, então, a partir de hoje, vocês não vão utilizar mais drogas aqui. Nós vamos assumir o local. Ok? Ok. E como a gente também tem, eu vou usar um termo aqui, como a gente tem a voz na comunidade, a gente também, olha, se tiver algum problema, não, beleza, só vem conversar com a gente vai lá intermediar. Entende? Então, nunca tivemos problema. Os usuários, a gente não quer tratamento. Então, a partir de hoje, vocês não... E aí a gente começou a limpar. Assim, terrível. Tem fotos aí. Assim, cara, tinha fezes no teto, no chão. Tinha um lugar que era a cozinha. Estava feio o local, Não, então. terrível. Acabado. Totalmente destruído. Então, aí a gente começou pela limpeza. Em 15 dias, nós deixamos habitável. Se não para frequentar, mas Esse você que você fala são as crianças, os pais? Quem que abraçou alguns ali? adolescentes, algumas crianças, porque eles querem, e por isso que eu preciso fazer um adendo assim, ó, o CMDCA é falho quanto a isso. Porque o CMDCA entende isso como trabalho escravo infantil. Se eu pegar uma adolescente ou uma criança para ir lá ajudar o projeto, a ele varrer, a ele limpar, é crime. E eles pediam para fazer isso. E diversas vezes eu levava, porque eles pediam, Márcio, deixa a gente fazer. Ô, professor, deixa a gente fazer. Bora. Quantas vezes eu fui intimidado nos bastidores por algumas pessoas de alguns conselhos. O que você está fazendo é crime. Então demorou, eu vou ser criminoso. Por que você não vai trocar ideia com o traficante que pega o moleque de menor? Porque você sabe. Você sabe onde é. Vai falar com ele. Você não tem peito para isso. E se você fizer isso, eu vou falar isso. Bora, vamos para a luta? Então, aí a gente deixou habitável. Aí a gente tirou o material de lá, o cara perdoou a dívida dos 9 mil. Conversou comigo, olha, o trabalho é bonito, vamos perdoar, segue a vida. Só tira o que você tem aqui, tal. O coração dele foi tocado. Foi. Acredito que sim. É a tal da voz. E aí a gente colocou energia, tudo, deixou habitável. Aí começamos os trabalhos. E aí foi quando a gente começou a executar. Estamos nesse lugar há 5 anos. Esse lugar, eu vou entrar agora com uma petição de concessão para que a gente se torne autossustentável. Para que o projeto... Então, nós fizemos trabalhos... quem entrar nas redes sociais do projeto vai ver que o trabalho ele é sério. Mas, assim, esse espaço, assim, ó... Nós começamos o jiu-jitsu, não tinha tatame. Não tinha kimono. Jiu-jitsu, hoje é um dos carros-chefe. A gente conseguiu trazer o Carcassinha do UFC, Sensei Robertão, Sensei Genival Ivo, que é o presidente da Federação Paulista, Pablo Mantovani, campeão mundial, que hoje está lá em Abu Dhabi, Sensei Roberto Luque, que foi o que iniciou comigo, hoje o Wagner, que dá aula lá, assim, mas nós trouxemos, eu vou cometer o erro de falar nomes aqui, às vezes é por esquecer, não é por maldade, mas nós trouxemos jogadores de nome, Adrianinho, Alexandro, Roberto Volpato, o pentacampeão Edmilson, cara, muitos jogadores. Eu tenho acesso hoje, conheço alguns, o David Braz, o Neto da Chapecoense, a gente conversa por internet.
Então, são pessoas que acabam olhando o projeto com bons olhos, mas isso é o trabalho. Trabalho sério, né? É o trabalho sério. E se houver o apoio efetivo, de 180 alunos que eu cuido hoje, que pela pandemia está parado, já vai para quase 1 ano e meio, já vamos para os 2 anos, mas se a gente tiver o apoio efetivo, sem interesse político, de politicagem, nós conseguimos atender ali 300 crianças dia, fácil, porque eu estou rodeado de grandes empresas. Com atividade, Com alimentação. com alimentação e com coisa de qualidade. Porque é o seguinte, esse papo de ONG, assim, nós queremos fazer o cidadão de bem. Isso é frase decorada, meu querido. Eu quero fazer o cidadão de bem e que ele tenha uma carreira de vida familiar e profissional de ponta. Quero gerar gente em erupção mesmo. Gente fera. E já saiu, gente. Já. Temos diversos. Fora isso que você falou do jiu-jitsu, né? Sim. Tenho menino que já foi campeão paulista. Tem pessoas que têm relato que conseguiu um bom emprego por isso. Mas o Projeto Vulcão está aquém ainda por falta de apoio. Então, essa é uma das dificuldades. porque o trabalho... eu vou te dizer outra coisa. Eu estou te falando por experiência própria. Eu quero dar aula de inglês lá no projeto. Eu vou dar aula de inglês. Pode ser? Pode. E o cara começava, depois de 2 meses ele parava. Porque quando ele vê a foto dos meninos todos sorrindo, ele vê a coisa romântica. Ele não vê a coisa por amor. Aí ele vê que o menino é bagunceiro, ele vê que o menino precisa de uma atenção, vê que ele não vai lucrar em cima daquilo, ele pula fora. Ou muitas vezes o voluntário, aí tem o caso também do voluntário, que vai porque está desempregado e no meio do caminho ele arruma um emprego. Então, o que eu aprendi? Eu preciso ser autossustentável, ou quando a pessoa vem trazer um projeto para mim, eu tenho que perguntar quanto custa o seu projeto. Aí ele vai falar assim, não, vai ser de graça. Não, teu projeto tem um custo, eu preciso saber. Se ele for 10 mil, eu só vou iniciar esse projeto com 10 mil depositado, tentando buscar um patrocínio. Porque se essa pessoa parar, eu consigo continuar. Certo. Entende o projeto? Então, tenho vários projetos também que a gente parou no meio do caminho. Não conseguimos. Nós fizemos um trabalho de artes na comunidade, e vou dizer que, sendo petulante, porque eu vi nada mais, nada menos do Dálcio Machado, que é um dos maiores cartunistas e artistas culturais que a gente tem, do Robson e do Paulo Branco, que do resultado que a gente teve desse trabalho de artes, me chamou no canto e falou assim, olha, eu nunca vi isso. Em 6 meses, o que vocês fizeram? E quando vocês convidaram a gente para vir julgar a arte, a gente achou que era desenho em folha de sulfite. E a gente ganhou um patrocínio de 35 mil de uma empresa chamada Sage Foundation. Eles passaram uma verba para nós executamos esse trabalho, nós fizemos um clipe, nós fizemos trabalho de arte durante a semana, tivemos o apoio da Color Gin também, eu não posso deixar de citar, e da Pilot. O resultado foi algo fantástico. E quando a gente anunciou que ia ter aula de artes dentro do projeto, a meninada falou, professor, nós está fora. Não, professor. Falei, vocês vão fazer sim. Vocês vão fazer sim. E bora lá, vamos fazer um acordo. Se vocês não gostarem durante 2 semanas, a gente pensa em outra coisa. Por que eu gosto que o aluno faça diversas atividades? Porque isso gera habilidades. Até habilidades que, de repente, ele não conhece, não sabe que tem. É que ele não conhece, que vai gerar para um futuro, para uma entrevista de trabalho, para um poder de decisão num cargo de chefia ou até de subordinado, para que ele cresça e evolua. Então, um basquete gera essa habilidade, poder de decisão, poder de passar, de tocar, né? Por que artes? Porque, poxa, artes, você está ali criando, você está pensando, cara, foi algo fantástico. Então, esse resultado que a gente trouxe, e a meninada não queria fazer. Depois de 1 semana, eles já não queriam ir para a quadra. Quando era artes, acho que era de segunda e quarta, e sexta era lazer, eles não queriam ir para a quadra. Professor, a gente pode ficar na aula de artes? Porque eles tinham o contato mesmo, com gente fera, que era o Robson, a Poliana e o Aldinho. Dava aula
O Robson é um escultor e cartunista, Aldinho um desenhista, grafiteiro fera, Poliana designer gráfica de mão cheia, apresentou psicologia das cores, técnicas diferentes, todos trouxeram aula de qualidade e que gerou habilidades. Aí eu te digo, a gente teve que parar, porque não tinha verba. Então, a gente não faz as coisas para encher linguiça. A gente não faz e é uma pergunta que eu faço. O que vem na cabeça das pessoas quando a gente fala projeto social e ONG? ONG já é um lugar que vai roubar dinheiro. Projeto social é um ajuntamento de gente coitadinha, de nariz escorrendo, drogada, abandonada pelo pai e pela mãe, de gente rebelde, é um depósito de gente ruim. E não é. Tem muito trabalho sério, muito trabalho bom, e precisa de apoio. Entende? A gente não pode generalizar. Não pode. Não, realmente, porque, infelizmente, os que são bons, às vezes, pagam pelos que são ruins. Né? É isso que acontece. Mas é interessante também, que nem aí você passando, você falando, e tem isso documentado também. Tá? Quem tiver interesse pode entrar nas redes sociais do Projeto Vulcão, que vai ver tudo isso daí. E teve até entrevistas também em emissoras de televisão que você deu também. Então, tem uma série de coisas sobre isso, relevante ao trabalho sério. Exato, né? exato. Então, se tem como fazer, mas tem que ter pessoas que queiram realmente fazer. Então, no caso... Não, exatamente. O Projeto Vulcão, a gente não tem rastro nenhum negativo, nem com negócio como fala, de verba, de documentação. A gente não pega atalho. Eu sou um cara muito chato. Eu não gosto dessa parte. Eu tenho um contador que, o Fábio, ele nos ajuda há 8 anos, sem cobrar R$1, porque ele sabe da condição. E ele acredita na causa. É o mais importante. Ele acredita na causa. Só que, assim, se você me perguntar, e me perdoe tomar a petulância, assim, qual é a maior dificuldade do projeto hoje? O que você não... Você fala assim, nossa, eu falo para você, é pedir. É humilhante. Você pedir para construir o bem, para você trazer educação de qualidade. E custa caro isso. Não é fácil. Eu vivi durante 5 anos de cesta básica. Uma instituição religiosa pagava o aluguel da minha casa. Eu não podia comprar um presente para a pessoa que eu amo no dia do aniversário. Eu não podia levar para jantar. Eu não podia ter essa dignidade. E eu trabalhando forte, mas eu não me arrependo de trabalhar esses 5 anos dessa forma. Só que quando você precisa evoluir, você precisa de verba. Então, por isso que agora por que eu quero documentar o espaço? Porque eu documentando o espaço, eu consigo construir um sintético ali, com muita luta e muita raça, que eu já tenho a doação da grama, né? O pessoal doou a grama. Então, eu com essa grama sintética, eu posso locar o espaço à noite, que já tem um ginásio lá. Que se geraria a sua renda para... Eu seria autossustentável, eu faria durante o dia o contraturno escolar com coisas de qualidade, deixaria alguns espaços à noite para algumas aulas sociais, e aí seria autossustentável. Fácil. Eu ia trabalhar para isso, o sistema não precisava me trazer nada, só me documenta. Um espaço que era uma cracolândia, o Projeto Vulcão deveria falar assim, não, vocês merecem, porque vocês estão servindo a comunidade. Eu já tive pessoas que foram lá questionar por que a gente não abre espaço para a comunidade, e eu devolvo a pergunta, e a gente cuida de quem aqui, querido? Entende? O espaço, ele tem, e eu quero que o espaço seja aberto durante o dia, tarde e noite para prática esportiva, cultural e educacional. O meu sonho é construir um espaço com 2 andares, com auditório, laboratório de informática, porque o que está em alta hoje é esses jogos, streaming, designer. Eu quero formar essa meninada para isso. Não, porque também se for pagar aí fora... Não tem condição. Exatamente. Não tem condição. Então, Só que é o seguinte, qual que é o grande problema? O cara que muitas vezes tem a condição, ele não quer apoiar um projeto, ele quer que o nome dele seja fortalecido, e principalmente quando esse ser ele tem um interesse político, entende? Então, assim, na época política, eu sou muito procurado. Poxa, vamos tomar um café, vamos fazer um bate-papo,
vamos conversar, vamos trocar ideias, mas depois que passa as eleições, isso acaba. Brasil, né? Exato. Brasil. Então, isso é uma das maiores dificuldades que você tem ali. É o pedir, mas eu quero ser autossustentável. Nós estamos começando, eu fui procurado por alguns empresários, estamos começando, vai se chamar Rifa do Bem, então nós já temos uma moto para rifar. Então vai ser 10% do valor agregado vai ser direcionado para o Projeto Vulcão. E olha para você ver, e do Projeto Vulcão, eu, Márcio, estou decidindo destinar um valor para o atleta paralímpico Elias. Depois nós vamos... E aí eu falei para esses empresários, eu não quero que seja ajudado só o Projeto Vulcão. Existem algumas instituições aqui que nos rodeiam que eu quero que ajude também. Porque se eu sou zoião, eu falo, não, é só para o Vulcão. Mas eu quero que essas rifas, porque o cara, eles entrando nesse negócio de rifa, eles vão ganhar o deles também. Sim. Então, eles vão vender e vão destinar para os projetos. E, claro, fazer um rotativo. E se essas instituições forem apoiadas, prestar conta direitinho, pode se repetir novamente. Então, um mês sim, um mês não, Projeto Vulcão, e a gente vai compartilhar Então, é um projeto sério, apoiando outros projetos sérios. E a gente... Para se fortificar realmente. E o ano retrasado nasceu a ideia, o ano passado, que esse ano é de 10, o ano passado, no começo do ano, antes da pandemia, nasceu a ideia do V10. O que seria o V10? Eu quero alcançar 1 milhão de pessoas doando R$10. Então, nós estamos ainda tramitando isso para ver que de forma a gente vai conseguir alcançar as pessoas, porque nós já temos material, nós já temos prova que nós temos um trabalho social efetivo sem apoio. E que sai frutos dali. E se a gente conseguir bater nós estamos num país de 214 milhões. E faz a conta. 1 milhão com R$10 são 10 milhões. Irmão, faz um ano que eu não recebo uma doação de valor assim na conta do projeto. Porque tem pessoas que me ajudam ali com 100, 200 e que depositam às vezes no meu... Por quê? Porque é burocrático para eu tirar o dinheiro. Então, é uma bagunça social para se documentar e fazer... Porque para eu pegar o valor, para às vezes pagar uma lâmpada que seja, eu não consigo. Porque o trâmite burocrático para eu chegar nisso é terrível. E aí, quando eu vou pedir para um cara que me conhece, eu falo assim, o cara me questiona. Cara, não preciso. Não vou pegar dinheiro para... Não preciso disso. Eu sei onde ganhar dinheiro e sei de que forma ganhar dinheiro ilícito ou fácil. Eu não sou bobo. E olha, eu vou te dizer, eu jamais vou usar o dinheiro dessa meninada para fazer outra coisa. Entende? Até que também porque se presta-se conta, né? Então, presta conta, ali, exatamente. Então, não tem como. Sem contar que é o seguinte, que nem eu falei, está documentado, tem vídeos aí, você vê as crianças ali, você vê os frutos que saíram dali, né? E muitas vezes as crianças só têm o alimento da escola e ali é um complemento, não tem em casa. Então, quer dizer, a criança às vezes faz 2 refeições, coisa que se estivesse na rua não faria. Exatamente. Então, quer dizer, tem tudo já mostrado, né? Não é documentado, mas enfim. A foto é um documento. Né? Vai ter tudo realizado. Então, está tudo executado e documentado, porque essas fotos são documentos. Se você entrar no Instagram do projeto hoje, você vê. Passa o Instagram. @Projeto Vulcão. A gente está para retomar com o site. Pela pandemia, a gente teve que cancelar o site, por não conseguir pagar. E a gente, em breve, quer retomar. E tem um canal no YouTube, que é o Vulcão TV. A gente tem as entrevistas em TV, a gente tem algumas tiras, mas quero reforçar isso. Nós vamos caminhar para ser autossustentável. Que precisa desse documento para você conseguir Exato, isso. que é documentar o espaço. Então, nós vamos entrar agora com uma petição para o atual prefeito, que é o Luiz Dalben, que já sinalizou em nos receber, sempre nos tratou também com muito respeito. Eu não posso ser leviano em falar, não. A gente não tem muito contato assim e tal, mas eu acho que
eu desejo que ele visite o espaço, tanto ele como o pai, né, o Dirceu Dalben, eu desejo que eles visitem o espaço para eles verem. Porque quando a pessoa... E se alguém que está assistindo, que seja que queira ajudar, visite o lugar. Porque quando você visita e você vê o que já aconteceu, a ideia muda. Eu peço para todo mundo. Tá aí, ó. É o Vulcão TV. Então, essa é a nossa ideia. É que a pessoa visite para que ela tenha... Porque hoje ele ainda está com... O espaço não está com uma cara na qual a gente deseja. A gente está aquém ainda. Mas eu tenho tudo na mente. Tudo na mente para executar. Que ótimo. Nós temos hoje, dentro das comunidades, diversos talentos que estão permeados, são pessoas que venceram e sem um vulcão na vida delas. Então, se a gente tiver um projeto vulcão hoje, efetivo, com qualidade, com uma condição, hoje, por estar vencendo essa depressão, eu não posso me permitir mais estar morrendo aos poucos igual eu estava. Que poucas pessoas sabem. Eu vinha morrendo aos poucos. E eu não estava percebendo isso também. Então eu perdi coisas que as pessoas não sabem. E as pessoas acham que a minha vida é porque eu conheço o jogador tal, porque eu apareço na televisão, porque eu apareço na entrevista. E eu também não estou me vitimizando. Mas eu acredito que, se nós tivermos um apoio efetivo, nós vamos conseguir construir muitos talentos, muitos. E não é a curto prazo, é a longo prazo. E aí, se você fala para mim assim, Márcio, o que a criançada hoje não é fome, não é falta de roupa, talvez seja 10% do público que eu atendo. Hoje é a carência afetiva. Carência afetiva, eu digo até porque o pai e a mãe é muito ausente, e não é proposital, é pelo trabalho e também pela força midiática que se tem hoje, que é uma coisa violenta. E aos finais de semana, eu quero que o projeto funcione para um lugar de relacionamento. Eu levei o Jefferson Boxe lá, a gente fez boxe entre pais e filhos, cara, foi lindo. O pai treinando com o filho. De repente nem brinca com o filho Não em casa. brinca. Eu tive esses relatos. Eu tenho um projeto chamado Projeto Horta. O Projeto Horta, o menino ele prepara a terra, ele semeia, ele regra, ele tira as pragas, e tudo isso é um ensinamento. E qual que é o resultado? Ele leva a verdura para casa. A primeira ele vai repartir. Ele vai doar para um vizinho, para um tio, para quem ele quiser. E no outro dia ele leva para ele. Eu tive relato de pessoas que não se sentavam mais à mesa para comer. Que o filho pediu para colocar a toalha, pediu para comprar o refrigerante, ele limpou a salada, ele lavou, ele temperou, e a família sentou à mesa novamente. Então, são valores que precisam ser resgatados estrategicamente. E isso vai uma demanda em espécie também. E as pessoas, olha, eu vou dizer uma coisa, com todo carinho, eu vou finalizar a minha fala assim. Pessoal, ONG não vive só de cesta básica e de roupa velha. ONG precisa de espécie. As pessoas têm medo de falar disso. Precisa de dinheiro. Eu não vou conseguir pagar com uma cesta básica a água, a luz. E outras coisas, um professor. Preciso pagar um professor de qualidade. Eu preciso pagar um professor. E o professor precisa receber também. Precisa vir dar aula feliz. Então, o Márcio também precisa de salário. Uma pessoa que trabalha comigo lá na limpeza precisa de salário. Então, as pessoas precisam entender isso. Eu tenho medo de dar dinheiro. Cara, não é assim, não. Você vai dar dinheiro para uma ONG e o cara vai sair roubando, não. Entra na conta, vai ser debitado, o Ministério Público vai acompanhar. Se faltar R$1, 1 centavo, eu tenho que prestar conta. Para com esse papo que ONG aí lava dinheiro, rouba dinheiro. Tem muito folclore. Não é fácil assim. Os caras fazem uma articulação já para roubar mesmo. O cara faz uma documentação
já para roubar, mas o cara não tem execução. Entende? O cara pega o dinheiro e tal, ele sabe do risco. É separar o joio do trigo, né? Exatamente. Então, a partir do momento que eu volto de novo a falar, tem tudo documentado, tem vídeos, tem fotos. Eu fui lá pessoalmente ver o projeto, Sim. eu vi a estrutura, não é qualquer estrutura, sabe? E é prazeroso saber que saiu pessoas dali com uma cabeça diferente, não é porque eu moro na periferia que eu tenho que ser, sabe, aquela coisa ruim, e ver crianças que estariam, talvez, lá com o tempo perdido, pensando em besteira, tá ocupada, com a mente focada e querendo vencer. Então, volto de novo, tem que saber separar o joio do trigo. Separou, eu acho que o projeto do Vulcão é uma forma de mostrar que realmente tem. Querendo fazer com seriedade e paixão pelo que se faz, tem resultado. Show de bola. E a gente quer ampliar isso. E obrigado pela oportunidade, viu, Giovanni? Que isso, Obrigado, eu que de agradeço. coração. Agradeço você ter vindo aqui, contado a sua história, entrado na sua intimidade, contado como surgiu o projeto, o que o projeto faz, o que faz pela comunidade. Então, acho que nós que agradecemos por você ter contado tudo isso, ter relatado. Tá Que bom? isso. Eu que agradeço. E, olha, eu só também preciso dizer o seguinte. Eu tenho muitas falhas, viu? Talvez eu vendi... eu não quero vender uma imagem do cara que... Não, dentro do projeto eu tenho muitas falhas, muitos erros. Sou um cara genioso, de opinião. Mas os frutos estão aí. Tem os erros? Tem. E mandar um beijo para toda a galera do Projeto Vulcão. Que Deus abençoe. E pedir o apoio, né, do pessoal que queira ajudar, conheça o projeto, nos ajude, que você não está fazendo simplesmente uma doação, você está fazendo um investimento. Pode ter certeza que é um investimento, porque os frutos eles já estão acontecendo e virão maiores ainda. Com certeza. Obrigado. Obrigado você, guerreiro. E para vocês que estão vendo esse vidrinho aqui, esse daqui é óleo essencial, tá? Esse daqui é de tangerina. Embaixo vai ter o telefone, querendo saber mais sobre óleos essenciais, os sabores que tem, né, para que serve. Liga no telefone, liga lá, vai ter toda a informação. Obrigado.